Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando Enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei na glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça, misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de culto bíblico no lar, nossa reunião de oração e doutrina. E que Deus nos concede, pela sua graça, mais uma oportunidade de estarmos juntos. Nesse momento, eu quero dar boa noite à irmã Maria de Jesus e o jovem Pedro, e também a irmã Saúde, o seu esposo, o irmão Ribamar, e a sua filha Aula Cardoso, né? Está conosco também. Como também está a irmã Elisama Ribeiro, ela está sempre conosco também, em nossos cultos, e nas lives também do YouTube. E também, graças a Deus, que a irmã Vera Lúcia, né? Ela está conosco, eu creio que os irmãos aí lembram dela. Ela sempre estava conosco, mas eu fui informado por ela mesmo que ela está internada já faz quase um mês, eu não sei quanto tempo ela está internada, e ela mandou uma mensagem quase agora de que ela está assistindo do hospital o nosso culto aqui, graças a Deus, né? O nosso culto a Deus. Que Deus abençoe você, Vera Lúcia, que Deus te conceda uma boa recuperação, que você em breve saia do hospital, tá bom? Hoje vamos fazer uma oração pela sua vida também, tá bom? Vamos fazer uma oração pela sua vida. Desde já, eu já peço que meus amados irmãos já escrevam, façam seus pedidos de oração, pois hoje é reunião de oração e doutrina, né? Então, eu já peço que você, tá bom? Deus também abençoe a minha amada irmã Maria de Jesus, está aí com Pedro também, e também a Ana Paula, né? Paula, ela também, que é a sobrinha da irmã Maria de Jesus. Então, está com ela aí também, assistindo os cultos. Que Deus abençoe, que nos conceda um culto hoje cheio do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Vamos começar essa reunião de oração orando, né? Falando com o dono da igreja, com o dono daquele que é o cabeça da igreja, a cabeça da congregação.
Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus santo, muito obrigado, Senhor, por nos dar mais uma oportunidade de culto na Tua presença. Porque o Teu nome é bom e Tua essência é amor. Tu és o Deus soberano que governa todas as coisas e as nossas vidas. Ó Pai eterno, louvo a Ti, Senhor Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã que está assistindo nesta noite, que está conosco nesse culto. Desde já eu já apresento a irmã Maria de Jesus, a Edro, Senhor Pedro, também a Paula, a irmã Maria de Jesus, irmão Ribamar, ó Deus, a irmã Saúde também, a irmã Vera Lúcia, a irmã Elisama Souza, ó Deus, e a todos os meus amados irmãos que estão presentes aí, os que vão entrar também. Abençoa cada um deles, dá força, derrama da Tua graça e recebe nosso culto, nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Meus amados, vamos cantar o hino 17. Vamos cantar o hino 17. A irmã Saúde, ele já escreveu aqui o seu pedido de oração. Peço que os irmãos vá escrevendo, escreva seus pedidos de oração, tá bom? Para que nós, daqui a pouquinho, nós vamos fazer orações por esses pedidos aí. Então vamos cantar o hino 17 do nosso inário. O hino 17 do nosso inário, tá bom? Vamos, deixa eu achar aqui rapidinho, o hino 17. Essa Bíblia aqui é nova e às vezes as páginas ficam coladas. Pronto, vamos lá. Hino 17, o tema o nome do louvor é Deus seja louvado. Vamos cantar. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios, obras, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, de todo seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvado seja Deus. Meus amados, antes de nós lermos o texto da liturgia, o Salmo 105, eu vou pedir para vocês, aqueles que podem, tá bom? Aqueles que podem, abram uma sala de vídeo aí no seu Facebook, né? Abra uma sala de vídeo e compartilhe esse culto de hoje, né, com os seus amigos do Facebook. Para aqueles que são cristãos, são crentes, que mais estão em casa, às vezes não saem por causa da pandemia. E aqueles que não são crentes, que fazem parte do seu grupo de Facebook, seus amigos do Facebook, para que eles tenham acesso à palavra de Deus, à pregação. Quem sabe o Espírito Santo possa tocar no seu coração, transformá-lo, converter os seus corações. Então, você fazendo isso, você também está contribuindo com a obra missionária, com a expansão do Evangelho do Senhor Jesus. Então, peço que, se você puder, abra uma sala de vídeo aí, compartilhe esse culto com mais pessoas. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 105. Salmo 105, do verso 1 até o verso 7, tá bom?
Salmo 105, do verso 1 até o verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. Do Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Até aqui a leitura do Salmo 105. Esse salmo é muito grande. O Salmo 105, ele tem 45 versos. Só que não dá para nós lermos todo o verso, mas esse salmo ele é maravilhoso. Ele trata acerca das maravilhosas obras de Deus a favor do povo de Israel. E esse salmo aqui, ele tem conexão, a conexão desse salmo é com 1 Crônicas, capítulo 16, versículos do 8 a 22. É algum acontecimento lá em Crônicas que o salmista escreveu aqui. Então, com base nessa leitura, nós vamos cantar mais outro louvor e em seguida nós vamos fazer orações pelos pedidos que os meus amados irmãos estão fazendo aqui. Aqui até agora existem 2 pedidos de oração. A irmã Maria Saúde, irmã Saúde, que está aqui como nome Maria Marques, e também o pedido de oração da irmã Vera Lúcia. Os irmãos aproveitem aí, escrevam se puder no chat aqui mais pedidos de oração. Mais um louvor aqui pelo grupo das meninas aqui. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Sua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, vamos fazer algumas orações aqui. Nesse momento eu quero apresentar o pedido da irmã Saúde, que está aqui como nome Maria Marques, mas nós conhecemos, é da nossa congregação, e a irmã Saúde. Ela está pedindo oração pela família dela, por ela, pelo irmão Ribamar, seu esposo, e também pela vida espiritual dessa família, para que Deus, a cada dia, por meio da sua palavra, possa fazer com que eles cresçam, que o Espírito Santo aplique a palavra de Deus à vida dessa família cada vez mais, de maneira abundante, que eles possam crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que eles possam glorificar a Deus, não é? E por meio da palavra dele, lida em casa, estudada em casa, por meio da oração, e que o Espírito Santo abençoe essa família. Também tem o pedido da irmã Vera Lúcia. Ela colocou o seguinte: ore por mim e para a minha família. Ela pede oração por ela, pela família. Ela está com 48 dias no hospital enferma, meus irmãos. A irmã Vera Lúcia, como eu falei logo no começo, ela vinha participando dos nossos cultos frequentemente. Se os irmãos verem os cultos antigos, ela se fez presente em nosso culto. Aconteceu de que ela ficou muito ausente, e eu cheguei a perguntar a ela o que aconteceu. Ela falou para mim que estava enferma, e isso alguns dias atrás. Então 47 dias aí é muito tempo, é mais de um mês, né? Eu não sei, ela não contou, a irmã está enferma, ela não contou de que ela está enferma, mas independente de qualquer coisa, nós devemos orar por ela, orar pela irmã Vera Lúcia, né? Para que Deus recupere, que Deus cure ela, que Deus lhe conceda saúde, transformação dessa situação de dor em uma vida curada, né? Que Deus cure a enfermidade da irmã Vera Lúcia. Então, nesse momento, vamos fazer essas duas orações. E eu também vou incluir as famílias de nossas igrejas, as nossas famílias como um todo, né? A família da irmã Elisama Ribeiro, a família da nossa congregação e todas as famílias que compõem a nossa congregação. E aos nossos amados irmãos que seguem nós aqui no Facebook também. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Nesse momento eu peço a tua bênção sobre nós. Tua bênção, bênção da tua graça, a bênção do renovo, Senhor, sobre nossas vidas. Pai eterno, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, a família do irmão Ribamar, irmã Saúde, sua filha, seu genro. Ó Deus, abençoa essa família, concedendo graça, força, renovo, perdão, restauração, curando, Senhor, as enfermidades físicas, se houver, emocionais, espirituais, estendendo tuas mãos sobre essa família, Senhor Deus, que compõe, que faz parte da nossa congregação. Tu conhece a vida particular e íntima de cada um deles. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que Tu estenda tuas mãos sobre essa família, fazendo com que eles possam crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra, e que eles possam cada vez mais andar em fidelidade para contigo, Te amando, Te servindo cada dia mais, conforme eles têm feito, Senhor Deus. Uma família que Te ama, uma família que anda nos Teus caminhos, e que o Senhor tenha abençoado e protegido. Ó Deus, também eu coloco também em nossas orações a irmã Vera Lúcia. Ela está há 47 dias enfermas e internada no hospital. Ó Deus, não é fácil. Não é fácil nem estar nem 2 dias no hospital. Imagine 47 dias. É muito tempo, Senhor. Mas eu acredito que ela está bem melhor do que quando ela chegou.
mas a nossa oração é que o Senhor a cure de forma definitiva, Senhor. Isso não é um decreto, isso é um pedido, que tu haja de misericórdia, Senhor, para com a tua serva. Nós estamos suplicando pela vida dela. Abençoa ela, também a sua família, bem como abençoa a família da irmã Elisama Ribeiro, Senhor Deus, que está sempre conosco, tua serva. Abençoa ela, a sua família, as suas irmãs, bem como a família da irmã Maria de Jesus. Ó Deus, a família da irmã Rosângela Romão. Ó Deus, abençoa também minha família, minha esposa, minhas 3 filhas, a família de cada um de nós, Pai. A família do irmão Adílio, sua mãe Mônica e o Marcos, seu pai. Ó Deus, e a todos os meus irmãos que estão assistindo agora, pelo fato de ter entrado e eu não ter visto aqui. Abençoa eles também. Abençoa aqueles que não puderam também estar conosco. Estende tuas mãos sobre eles. Renova as forças de cada um deles, Senhor Deus. Também pedimos que tu perdoes nossos pecados, por pensamento, palavras e ações. Tem misericórdia de nós. Renova nossas forças. Em nome do Senhor Jesus é que nós pedimos todas essas bênçãos e nós te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, quero dar boa noite também à irmã Flávia Ramos. Que Deus abençoe. Também vamos continuar orando pela família da irmã Flávia, esposa do presbítero Edinaldo, irmão Edinaldo, estava hospitalizado, mas com as orações, tanto da família dela, a oração dos filhos, da esposa, como a oração da igreja do Senhor, a nossa oração em nosso culto, como também os irmãos de Areia, também orou pelo nosso presbítero, pelo nosso amado irmão presbítero Edinaldo. Vamos ainda hoje também orar na oração final, vamos incluir também essa família tão maravilhosa, essa família que a minha família de coração. Então, desde já, vamos cantar mais outro louvor com as meninas. Elas vão cantar mais outro louvor e em seguida nós vamos cantar o hino 6, a doxologia. Vamos partir para a parte da doutrina da palavra de Deus. Vamos ter a parte da mensagem de hoje. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome. Vem-te aqui, Remidos comprados, grande multidão, todos virão te louvar. povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no Passo espaço virão te adorar. Bendito Seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. e a nós só nos cabe tudo dedicar, Oferta suave ao Senhor. nossos talentos Queremos consagrar e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Amém. Louvor maravilhoso. Vamos cantar agora a doxologia, hino 6. Depois da doxologia, nós vamos ter a parte da doutrina da palavra de Deus. Vamos ter uma exposição hoje
no livro de Mateus, no livro que escreveu São Mateus, tá bom? A doxologia os irmãos conhecem muito bem. Vamos cantar ao Senhor. A Deus Supremo Benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Aqueles que não colocaram seus pedidos de oração, se caso você puder, porque às vezes tem alguns irmãos nossos que eles assistem no seu smartphone, no seu Smart TV, né? E às vezes não tem como escrever no chat. Mas aqueles que não fizeram seus pedidos, se você conhece alguém que esteja enfermo, desempregado, passando por algum problema, escreva aí, tá bom? Para que possamos no final orar ao Senhor e apresentar a Deus. Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo 18. Mateus 18, vamos ler dos versículos 15 até o versículo 20. Mateus capítulo 18, dos versículos 15 até o versículo 20. Você abre aí a palavra de Deus. Caso você esteja com a Bíblia, nós vamos fazer uma exposição desses textos aqui. Nós vamos tratar aqui dessa passagem tão importante. É uma passagem aqui, um dos ensinamentos do Senhor Jesus que ele teve com os apóstolos, né? Então, Jesus estava aqui tratando diretamente com os apóstolos. E você vai perceber isso quando você lê capítulo 18, versículo 1. Mas a leitura é do versículo 15 até o versículo 20 de Mateus 18. Leiamos a palavra do Senhor. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra darem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre a palavra nesta noite. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos. Pedimos a tua bênção nesta noite sobre a pregação da tua palavra, Senhor Deus, sobre a parte da doutrina nesta noite. Ó Senhor, estende tuas mãos sobre a minha pessoa, que estarei trazendo a mensagem da tua palavra, que eu seja a tua boca, Senhor, nesta noite. Não que a mensagem venha de mim mesmo ou de minha própria interpretação, não, Senhor, mas que seja a interpretação correta do texto e a exposição fiel do teu evangelho.
Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que teu Espírito Santo aplique essas verdades no coração de meus amados irmãos e no coração daqueles que essa mensagem vai chegar. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Amados irmãos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa passagem aqui, ela é uma passagem muito importante, pois ela vai nos ensinar nesta noite como é que nós vamos tratar uma ofensa de um irmão, ou como tratar um pecado, ou como tratar um problema, uma ofensa que nós recebemos. De repente alguém ofendeu alguém, então esse pecado tem que ser tratado. Existe um livro chamado Disciplina Bíblica, uma marca em extinção. Esse livro é um livro muito importante. Ele trata de uma das marcas da igreja verdadeira. Nós sabemos que a igreja verdadeira é uma igreja que ela possui 3 marcas. A primeira marca de uma igreja verdadeira é que ela preza pela pura pregação do Evangelho. Ela prega verdadeiramente a palavra de Deus. É a verdadeira pregação do Evangelho. A pura pregação do Evangelho. A segunda marca de uma igreja verdadeira é a administração correta dos sacramentos. Ou seja, é a administração correta do batismo e da Santa Ceia. Quando o batismo e a Santa Ceia, ele é verdadeiramente, biblicamente bem administrada. A terceira marca é a marca da disciplina bíblica. É a marca da disciplina bíblica. E uma igreja que não prioriza essas 3 marcas, ela perde praticamente a sua identidade de uma igreja. Pois uma igreja que não tem uma pregação evangélica, uma pregação bíblica, uma pregação fiel ao texto, uma exposição fiel ao texto, uma igreja onde a liderança não entende ou não aplica de maneira verdadeira o verdadeiro significado da ceia e do batismo. E uma igreja que não tem disciplina, ela não pode ser considerada uma igreja bíblica, uma igreja cristã. Ela está uma igreja defeituosa. Ela tem que ter pelo menos essas 3 marcas que distinguem das demais igrejas que se intitulam igrejas cristãs. Eu digo isso com muito temor. Meus amados, com base nesse texto, esse texto aqui ele vai tratar acerca da disciplina bíblica. Pois assim diz a palavra de Deus no verso 15 que nós lemos de Mateus, capítulo 18. Diz o seguinte texto: se o teu irmão pecar contra ti. Em primeiro lugar, esse texto aqui está tratando acerca de um problema particular, né? O ensinamento aqui de Cristo Jesus, ele tem a ver com, por exemplo, nós temos, portanto, que Mateus 18, o Senhor não tem em mente aqui os pecados públicos cometidos contra a igreja de Cristo. O Senhor aqui em Mateus 18, a partir do versículo 15 até o versículo 20, está tratando do caso em que um irmão peca contra outro, ou peca contra mim, ou contra você. Então, de um certo sentido, o texto aqui está dizendo o seguinte: se teu irmão pecar contra ti. Então, Jesus aqui, ele vai dar os passos de como iniciar uma disciplina cristã, uma disciplina bíblica. E eu pensei em trazer esse tema nesta noite, eu vou dizer por quê. Primeiro que quando eu vou pregar, eu peço a Deus a direção para que eu possa pregar. Eu peço ao Senhor para que Ele, por meio do Espírito Santo, toque no meu coração e fale no meu coração o que é que eu devo pregar. E de repente eu estava pensando por esses dias,
O que é que eu vou pregar na quarta-feira? Que assunto eu vou tocar? E de repente veio à minha mente Mateus 18. Então é um assunto muito importante. E nem todas as pessoas sabem tratar problemas, sabem tratar pecados. Então o que é que diz o texto? Se o teu irmão peca contra ti, ou pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, primeiro passo, se o seu irmão ele te ofende, quando eu digo aqui irmão, é o irmão em Cristo, não é? É o irmão em Cristo, e tem que ser uma pessoa crente. Aqui Jesus está falando da ofensa de dois crentes, um ofendendo o outro, um pecando contra o outro. E Jesus está orientando de que se ele pecar contra ti, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, ou vai à procura dele, entre você e ele só. Só que muitas vezes as pessoas fazem o contrário. Muitas vezes as pessoas, elas, em vez de tratar o problema somente ela e a pessoa, conforme aqui Mateus 18, muitas vezes tem irmãos que jogam nas redes sociais problemas pessoais. Ou seja, algo que poderia ser resolvido de maneira privada, de maneira secreta entre os dois ali, muitas vezes problemas que foram privativos, que era para ser tratado de maneira privativa, se torna público. Não é assim que se trata um pecado, não é assim que se trata uma ofensa. Quantas vezes você já viu alguém colocar no Facebook ou no Instagram, nas redes sociais, uma ofensa? Eu até já em que uma pessoa, eu não vou mencionar o nome, mas ela estava com problemas com os vizinhos, e ela publicou isso em cadeia nacional, ou seja, publicou isso no Facebook. Então não é assim que se trata um pecado, não é assim que se trata uma ofensa. Jesus está ensinando de que se alguém feriu você, se alguém pecou contra você, se o que essa pessoa fez com você é uma quebra de um mandamento que tem a ver com a sua vida, seja, por exemplo, se alguém caluniou você, ou se essa pessoa ela lhe ofendeu particularmente, ela te ofendeu no centro da cidade, ou se te ofendeu da casa dela, ou na sua própria casa, se estava você e ela só, trate você e a pessoa só. Vá até ela, vá até a pessoa. Essa pessoa chegou e lhe ofendeu. Você ficou magoado, você ficou muito magoada. Sabe o que você faz? Ore. Ore ao Senhor. Peça a Deus força, graça, para que você que foi a parte ofendida, você vá procurar essa pessoa. E o objetivo de você procurar essa pessoa é a restauração dessa pessoa. O objetivo é você buscar essa pessoa para que você possa fazer com que ela confesse o pecado, se arrependa do pecado que ela cometeu contra você. É o primeiro passo. Essa atitude de você ir arguir com ela, é você buscar a restauração da pessoa. E essa busca entre você e essa pessoa, ela envolve, primeiro, o arrependimento dessa pessoa, por meio da confissão dessa pessoa, e a restauração da amizade entre você e ela. Primeiro passo. Se caso essa pessoa não te ouvir, aliás, deixa eu voltar aqui. Se ela te ouvir, o que é que diz o texto? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Pronto. Primeiro passo. Pecou contra você, vá até essa pessoa. Vá tratar a ofensa, você e ela. Você e ele. Se essa pessoa te ouvir, se ela de fato se arrepender dos pecados e confessar, dizer, olha, meu irmão, me perdoe, eu me arrependo, estou triste, chore com essa pessoa também, se for possível, abrace ela. A Bíblia diz, se ela se arrepender, você ganhou o seu irmão. O versículo 16 diz o seguinte: se porém não te ouvir,
toma ainda contigo uma pessoa ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. O que é que aqui está dizendo aqui? Se o que você, se ela não se arrepender, não confessar o pecado a você, não se arrepender, se ela não te ouvir, é porque ela não se arrependeu. Sabe o que você faz? Diz o texto: chame mais uma pessoa, ou mais duas, ou mais uma, ou mais duas. O propósito dessa uma ou duas pessoas não é ser o seu advogado, não é ser a favor de você e nem contra o ofensor. Tem que ser primeiro, você primeiro procura, ora a Deus e procure duas pessoas experientes, piedosas, que não sejam pessoas linguarudas, mas que sejam pessoas sensatas, que sejam pessoas maduras, que sejam pessoas íntegras, que possam ir como um mediador para tratar do problema. Então esse é o passo. Essas duas pessoas vai com um objetivo juntamente com você para você tratar do problema. E o objetivo dessa uma ou duas pessoas é fazer o seguinte: é fazer com que essa pessoa que lhe ofendeu se arrependa. Se essa pessoa ela se arrepender da ofensa que fez com você, acaba o problema ali. Esse é o segundo passo. O primeiro passo é: vá até essa pessoa, trate o problema com ela. Se ela se arrepender, você ganhou aquele irmão. Ou seja, aquela pessoa estava em pecado e essa pessoa foi perdoada por Deus. Deus perdoou, você perdoou, pronto, restaurou a comunhão. Se ela não ouvir, segundo passo: chame mais uma ou duas pessoas, para essas pessoas servirem de testemunha. Testemunha como? Testemunha de caso ela não se arrependa. Se essa pessoa continuar com seu coração endurecido no pecado, se não se arrepender da ofensa que fez com você, essas duas pessoas, essa uma pessoa ou duas que você chamar, será testemunha do pecado dessa pessoa. Versículo 16: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo está no versículo 17. O que é que diz o versículo 17? E se o ofensor não os atender quem? Uma ou as duas testemunhas que você chamou. Se não atender, aí o terceiro passo é: dize-o à igreja. Dize-o à igreja. Terceiro passo da disciplina: dizer à igreja. A igreja aqui pode ser composta pelos oficiais da igreja, pode ser o conselho da igreja. Você pode chamar o pastor, presbíteros da igreja, os líderes da igreja. Eles representam, eles são autoridades sobre a igreja. Você vai você, as duas testemunhas, veja, vai você que foi o ofendido, mas uma ou duas testemunhas que você chamou para tratar do problema, vai vocês três ou vocês quatro, não é? Vai vocês três, ok? Vocês três, você e as duas testemunhas. Para o pastor e os presbíteros da igreja, vocês vão sentar e vai levar essa pessoa até o conselho da igreja. O conselho da igreja, os líderes da igreja, vai lá e vai convencer essa pessoa do pecado dela. Ela não te ouviu, ela não ouviu você e as duas testemunhas. Aí o terceiro passo: chame a igreja. Diz a igreja, representada pelos líderes, pelo pastor, presbíteros, a liderança.
Aí diz: e se recusar também ouvir a igreja, considere-o como gentio e publicano. Então essa aqui é o último passo, praticamente os últimos passos da disciplina. Só que isso pode durar semanas. Esse processo de disciplina pode durar uma semana, como ela pode durar até um mês. Pois o intuito de você ir até o ofensor é você restaurar a vida do ofensor. Você foi ofendido, mas por amor você quer ver aquela alma recuperada. Você vê aquela pessoa confessando o pecado em humildade e se arrependendo. Então, para que o processo de disciplina dê andamento, está conforme o endurecimento do coração do ofensor. Então, se o ofensor ele não ouve a igreja, que é o último passo, o que é que os presbíteros, o que é que os pastores devem fazer? Se não escuta a igreja, ou seja, o pecado dessa pessoa ela vai ser anunciado na igreja, e os oficiais da igreja eles vão excomungar, vão expulsar essa pessoa, expulsar assim no sentido de que essa pessoa ela vai sair da igreja, não só dos rolos de membro, mas ela será cortada até do reino dos céus. Isso é muito sério. Se você olhar na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo ele tratou de um pecado assim. Só que o pecado que Paulo estava tratando lá era um pecado público, era um pecado conhecido da igreja de Corinto e provavelmente era um pecado que se tornou público. Quando o pecado ele é um pecado público, ele tem que ser tratado de maneira pública. E a Bíblia ela ensina como deve ser tratado um pecado fechado, privativo, como também a Bíblia ensina como deve ser tratado um pecado público. No caso do jovem, tem um jovem na igreja de Corinto, capítulo 5, esse jovem, ele estava tendo um caso com a sua madrasta. E esse caso se tornou notório para a igreja de Corinto, embora esse jovem estava lá no meio, estava lá e ninguém estava disciplinando esse jovem. Estava faltando disciplina para esse jovem aí. Paulo estava preso e ele escreveu essa carta, da primeira carta aos Coríntios, dizendo que esse jovem ele tem que ser excomungado da igreja. E o objetivo da excomunhão não é acabar com o pecador. O objetivo da excomunhão, que é o último passo da disciplina, é o passo final, não é a destruição do pecador, mas é até buscar a restauração dele. Porque ele sendo considerado como gentio e publicano, é a mesma coisa dele não ser mais cristão, ele não faz mais parte do corpo de Cristo. É como ele fosse um corpo, é como que ele fosse um dedo cortado. Imagine, um dedo cortado da mão, ele não se mexe mais, ele é morto. Então, é muito sério. Eu já assisti algumas excomunhão, né? E é um momento muito solene, muito pesado, e eu já vi pastores pronunciando com lágrimas nos olhos. Então é um momento muito pesado. Confesso a você que é um momento muito pesado, é você estar num culto onde publicamente o nome daquela pessoa amada que você conviveu durante anos com ela na igreja, essa pessoa ela ser excomungada, não só do rol de membro da igreja, mas do reino dos céus. Por que do reino dos céus? Porque o que é que diz aqui? Se ele não os atender, diz-o a igreja, versículo 17. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como um gentio e publicano, considera-o como não crente, considera-o como não crente, como aquele que não mais faz parte do corpo de Cristo. E o versículo 18 diz o seguinte: em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra, e está falando aqui para os apóstolos, tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus.
E tudo que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Veja só, Cristo aqui, ele estava entregando a chave do reino dos céus para os apóstolos, para os líderes da igreja primitiva. Ou seja, se lembre que o contexto aqui desse texto é a questão da disciplina. Então, se a liderança concordar de que esse membro faltoso, esse ofensor, ele não se arrependeu, e eles, entre si, a liderança, eles excomungarem essa pessoa da igreja, ele será automaticamente também desligado dos céus. Ou seja, o que ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, quando a igreja ela abre o reino dos céus para um pecador que se arrepende, chega, de repente o pastor está pregando, há uma conversão, a pessoa se entrega para Jesus. A liderança da igreja, eles abrem o reino dos céus para o pecador, concedendo-lhe todos os privilégios no corpo de Cristo. Mas quando o pecador não arrependido, ele é excomungado da igreja, ele automaticamente é desligado da igreja nas terras e ele é desligado nos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus. O que desligar na terra será desligado nos céus, diz a palavra de Deus. Então, quando um conselho da igreja, depois de muita insistência, chamando o pecador ao arrependimento, quando ele não se arrepende, quando ele se mostra rebelde, pecando contra Cristo, pecando contra a igreja de Cristo, contra o corpo de Cristo, essa pessoa não tem nenhum sinal de arrependimento, o último passo é a excomunhão da igreja de Cristo, do corpo de Cristo e, consequentemente, do reino dos céus. O versículo 19 diz o seguinte: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Veja que coisa maravilhosa. Vamos dizer que a oração, porque todo esse processo de disciplina, ele é feito com muita meditação bíblica. Esse processo de disciplina é feito por meio de muitas visitações, com muita paciência, chamando o pecador ao arrependimento. Mas em oração, os líderes da igreja, os pastores e os presbíteros que formam o conselho da igreja, se eles disserem: Pai, essa pessoa não tem mais condições de viver entre nós, não tem mais condições de viver entre nós, nós vamos desligar essa pessoa do teu corpo aqui, ela será excomungada do rol de membro da igreja e do corpo de Cristo. O Pai, ele ouvirá e concordará com seus líderes, porque eles estão agindo biblicamente, tratando o pecado biblicamente. Quando o pecado ele é tratado de maneira bíblica, Deus se faz presente. Mas quando a falta de sabedoria por parte dos líderes, ou quando o pecado não é verdadeiramente investigado e verdadeiramente tratado, aí Deus não se faz presente. Mas quando é tratado de maneira bíblica, conforme está Mateus 18, dando passo a passo de como tratar uma disciplina, aí Deus se faz presente. Deus ouve dos céus a oração dos seus servos. Como também, se os servos de Deus, aqueles mesmo que excluiu esse membro que estava em pecado da igreja, aqueles que excluiu, se caso esse membro no futuro se arrepender, como foi o caso do jovem em Corinto, o jovem que teve caso com a madrasta, a Bíblia diz na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, esse jovem se arrependeu profundamente, ele estava profundamente triste. E Paulo pede para religar, para que esse jovem seja readmitido ao corpo de Cristo. E ele recebeu o perdão de Deus e recebeu o perdão da igreja. E ele foi abraçado pela igreja. A igreja o acolheu. Quando há verdadeiro arrependimento, os mesmos pastores, conselho que excomungou esse membro, se ele se mostrar arrependido durante algum tempo, o que é que acontece?
esse mesmo jovem, ele será readmitido ao corpo de Cristo, ele voltará a ser membro da igreja, não será mais considerado ímpio ou gentio ou publicano, ele voltará a ser irmão em Cristo, restaurado por Cristo e será trabalhado ao longo de sua vida. Será acompanhado e pastoreado ao longo da sua vida. Então, é assim que se deve tratar uma ofensa. Diz aqui o versículo 20 para terminar. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Meus amados, se 2 ou 3 está tratando acerca de um pecado, tratando acerca do assunto, a Bíblia diz que Cristo está no meio deles. Se 2 ou 3 está reunido em nome de Cristo, em meu nome, ele diz, ali estou no meio deles. Jesus está no meio deles para quê? Jesus disse que eu estou no meio deles, consolando, confortando, dando muita força, restaurando, porque eu digo a vocês, quando se trata dos presbíteros, tratar um pecado na igreja, muitas vezes esse processo é um processo muito desgastante. Muito desgastante. É desgastante para os oficiais da igreja que está tratando com o pecado. E é desgastante também para a pessoa que foi ofendida, e é desgastante também para o ofensor. Com certeza é. Mas Jesus se faz presente, dizendo o seguinte: se 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, tratando desse assunto aqui, eu estou no meio deles. A minha presença está no meio deles, para fazer descansar, para renovar as forças e para abençoar todo o processo tomado, ou toda a medida tomada em nome do Senhor. É assim, meus amados, que se deve tratar um pecado. É assim que se deve tratar um problema. Mas não é jogando nas redes sociais, não é falando mal da pessoa, porque tem gente que às vezes ela é ofendida por outra. Tem gente, e os irmãos conhecem casos assim, histórias assim, tem problemas que acontecem entre só 2 pessoas, um ofendeu o outro. Em vez dessa pessoa procurar a pessoa e tratar do problema, ela vai dizer ao vizinho, um vizinho já vai dizer para o outro, daqui a pouco toda a rua está sabendo, o bairro está sabendo, a igreja está sabendo. Não é assim que se trata o pecado. Não é assim que se trata o problema. Não é jogando nas redes sociais, não é desabafando nas redes sociais. Mas se você quer ter sucesso no tratamento, se você quer que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, siga esse processo. Siga os passos do tratamento, conforme diz Mateus 18, capítulo 18, dos versículos 15 até o versículo 20. Que o Espírito Santo aplique essas verdades ao seu coração. Que o Espírito Santo possa ter aberto o seu coração e ensinado a você nesta noite os passos bíblicos de se tratar um problema. É dessa forma. Se nós agirmos dessa forma, conforme diz a palavra de Cristo, orientação de Cristo, com certeza Ele será glorificado. E com certeza poderá haver perdão até no primeiro contato. Se não houver no segundo, se não tiver no terceiro, se não resolver a excomunhão. Mas a própria excomunhão, como eu falei, a própria excomunhão, ela serve também para trazer de volta o ofensor. Pois a excomunhão, ela faz parte do amor de Deus. É Deus punindo e disciplinando um filho rebelde. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça cada um de vocês, que Deus fortaleça a minha amada família que está comigo aqui, minha esposa, minhas 3 filhas e cada irmão, cada irmã que até agora está conosco. Que Deus abençoe, que Deus derrame da sua graça, que o Espírito Santo aplique essas verdades em nossos corações, em seus corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos fazer a oração final. Então, até agora, os pedidos de oração, eu acredito que são aqueles mesmos, né? São aqueles pedidos de oração. Quero dar boa noite também a Glaucio, né? Glaucio, ele é lá de Recife. Glaucio, ele era meu vizinho lá, o vizinho lá morava ao lado, né?
ele mora ainda lá, né? O Glaucio mora lá. Deus abençoe Glaucio, Deus abençoe a Rosângela, sua esposa, também dê lembrança aí a sua irmã Gláucia, a Tiago, a Glauciete, a sua mãe, né? E a toda aí a sua família que eu os conheço e tenho uma grande consideração também por vocês. Deus abençoe Glaucio. Meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar nesta noite o presbítero Edinaldo. O presbítero Edinaldo também continuar orando pela irmã Vera Lúcia. Ela está há 47 dias no hospital. Eu também vou orar as famílias. Ontem tivemos a oportunidade, graças a Deus, de fazer entregas, né, de cestas básicas aqui. Fizemos ação social para várias famílias aqui nos bairros próximos da congregação. Graças a Deus, muitas famílias foram alcançadas, foram abençoadas com alimento, graças a Deus. Tudo honra e para a glória do Senhor, não é glória para homem nenhum, mas Deus foi glorificado. E essas pessoas, elas receberão também estudos bíblicos no futuro, discipulados, serão evangelizadas. Ore por essas famílias. Foram 20 famílias que foram abençoadas por Deus com bons alimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nesse momento vamos orar. Vamos orar, fazer a oração final. E no final da oração eu vou me despedir de cada irmão que esteve aqui conosco. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos e agradecemos. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de culto na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que estão conosco nesta noite. Pai, em especial quero apresentar o presbítero Edinaldo, Pai, que graças a Ti ele voltou para casa recuperado e se recuperando, Senhor. Ele voltou para casa se recuperando. Acredito que ele esteja bem melhor e que com certeza deve estar tomando as precauções, os remédios, tratamento, e com certeza o Senhor está fazendo com que teu servo, o presbítero Edinaldo, recupere-se de maneira completa. Abençoa também sua esposa, a irmã Flávia, a sua filha Giovana, Senhor, e seu filho Guilherme. Essa família que nós amamos, consideramos e o respeitamos, Senhor. Ó Deus, também abençoa e recupera, Pai, a saúde, conforme nós oramos, a irmã Vera Lúcia, Senhor. Conforme nós oramos, pedimos e suplicamos para que o Senhor tire a tua serva desse hospital, conforme a tua vontade e o tempo determinado por ti. Que tu possas, ó Deus, em nome de Jesus, recuperar a saúde da tua serva. Ó Deus, também pedimos a bênção sobre a nossa congregação presbiteriana do Morro da Esperança, as crianças, os pré-adolescentes, adolescentes e jovens, os membros e congregados e a todos os nossos trabalhos de escola bíblica dominical, discipulado, evangelismo, pequenos grupos. Abençoa, Senhor, também o retorno de nossos cultos presenciais. Ó Deus, oramos para que o Senhor abençoe ao Conselho da Igreja do Calvário, para que no tempo certo eles possam decidir e que tanto aqui como a Igreja do Calvário seja reaberta para que haja cultos presenciais. Abençoa, meus amados irmãos da Igreja do Calvário, o Conselho dessa igreja e cada irmão e irmã que compõem essa amada igreja. Em nome do Senhor Jesus, quero te orar. Abençoa o Brasil, que apresentamos o presidente Jair Bolsonaro, a sua família, a sua esposa, bem como os ministros, Senhor, que está trabalhando com ele, a todos eles, Pai. Ó Deus, abençoa esse governo, derrama graça sobre a vida dele. Nos dá um restante de noite abençoado na tua presença. Essa oração que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero dizer a você que Deus abençoe a irmã Vera Lúcia, que Deus abençoe a irmã Vera Lúcia. Continuaremos orando por você. Também Deus abençoe a irmã Flávia Ramos. Estamos orando por você, pelo presbítero Edinaldo, pelos seus 2 filhos, Giovana e Guilherme. Bem como também Deus abençoe Glaucio que esteja conosco, Glaucio, a irmã Saúde, irmão Ribamar, a sua filha, seu genro, também a Paula Cardoso, né, que está conosco, Paula Cardoso, Pedro, a irmã Maria de Jesus, a irmã Elisama Souza aí,
está conosco também. Deus abençoe a irmã Elisama Souza e a todos os meus amados irmãos. Que Deus derrame graça sobre a vida de vocês. Que Deus conceda a vocês uma boa noite, uma noite de paz, uma noite de bênção e de alegria. E ore por nós. Eu estou orando por mim, pela minha esposa, pelas minhas 3 filhas, para que nós possamos trabalhar, possamos plantar essa igreja, que a nossa congregação se torne uma futura igreja com todas as sociedades internas da igreja. Ore para que Deus abençoe o evangelismo, o discipulado, os trabalhos de casa em casa no futuro. Que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.